começar a gravação, então, a partir de agora, compartilhar a tela com vocês. E hoje a gente vai, então, revisar algumas questões aqui, né? Essas questões que a gente vai revisar hoje, um pouco eu falei para vocês, mas eu adotei uma corrente teórica só, e eu acho que vocês tiveram a disciplina Pedagogia do Esporte, certo? Sim. Sim, tivemos. Então, aí eu não sei exatamente o que vocês trataram lá, né? Mas para mim, quando a gente fala de pedagogia do esporte, teria que obrigatoriamente tratar do que eu vou falar para vocês hoje. Que é para falar assim, quais são as propostas de formação. Só para contextualizar rapidamente, o esporte ele foi muito criticado, principalmente até a década de 80, porque o esporte acabava sendo muito duro com a formação dos jovens praticantes, né? Então, começou a se questionar muito o esporte e o sujeito que não ia se tornar atleta, então, o que o esporte tinha feito por ele? Então, se desenvolveu uma área de conhecimento chamada pedagogia do esporte para tentar humanizar mais a formação esportiva e também pensar nessas outras pessoas que não vão ser atletas de alto rendimento e que elas não têm que sacrificar toda uma vida de prazer, toda uma vida de relação com a sociedade por uma coisa que não vai se concretizar. Né? Nós já sabemos aí que a quantidade de atletas de alto rendimento é muito pequena comparado à população em geral e que não se pode sacrificar toda uma vida futura tendo em vista formar um sujeito que não tem condição para isso, né? Seja a nível de genótipo, seja a nível de adaptação ambiental, né? A nível de fenótipo. Então, a pedagogia do esporte surge, então, para preencher esse buraco que existia no questionamento sobre como é que o esporte pode contribuir para a formação humana, né? Aí vamos pensar uma coisa muito importante. O esporte ele é criado pelo ser humano, né? Então, como uma criação do ser humano, ele atende a quê, né? Para que o ser humano pratica esporte? O que o ser humano busca quando pratica esporte? Então, algumas respostas a gente já deu em alguns outros momentos, né? Que o esporte a gente acabava respondendo de uma maneira muito vulgar, dizendo que o esporte ajudava a gente a superar limites, né? E isso tem lá o seu fundo de verdade, mas que limite é esse, né? Então, o Festenseifer vai dizer lá no texto dele que o esporte contribui para o sujeito romper com a fronteira do humano, né? Então, o esporte vai fazer o sujeito correr num nível que a maioria dos humanos não consegue. Então, quando a gente pratica esporte também, a gente consegue fazer coisas que estão muito além daquilo que a gente consegue fazer no dia a dia. Então, o esporte possibilita esse alargamento da fronteira, né? Que os nossos limites estão cada vez mais distantes, né? Então, o ser humano experimenta no esporte alcançar níveis que ele não poderia, né? No seu dia a dia, né? Então, o esporte acaba tendo um significado muito forte, né? E eu não estou falando do alto rendimento, né? Nós vimos também lá na disciplina de esporte e sociedade, naquele significado do esporte lá do Mark Júnior, que toda prática esportiva, seja em qual dimensão for, ela tem algum nível de rendimento. Então, se a gente vai jogar uma peladinha, tal, aquilo ali tem algum nível de rendimento. Quando eu vejo a bola saindo pela linha de fundo, seja eu defensor ou atacante, eu vou correr o máximo possível para impedir que aquela bola saia, para impedir que a bola entre. Se alguém vai finalizar uma jogada, eu procuro bloquear a jogada, né? Quando eu vou correr na rua, eu quero, né, tentar correr o mais rápido possível dentro das minhas condições, né, dentro do meu potencial. Então, quando a gente fala de rendimento, a gente não pode achar que rendimento é só lá dos jogadores da Série A do futebol brasileiro, só dos maratonistas que correm aí 10 maratonas por ano, né? Não é isso. Então, quando nós praticamos esporte, nós estamos ali envolvidos em algum nível de rendimento e isso faz parte, né? A questão competitiva, né, que o esporte traz, nós vimos também que ela é inerente ao esporte, né? É uma característica central, uma característica sem a qual o esporte não existiria, né? O esporte ele funciona a partir de um modelo competitivo, né? Então, seja eu tentando estabelecer uma melhor marca, seja eu tentando
chegar antes do meu adversário, seja eu tentando fazer mais pontos ou mais gols que a equipe adversária, sempre vai haver uma dinâmica competitiva, né? Isso não é ruim, isso faz parte do esporte, né? Caberia a nós ensinarmos para os nossos alunos que competir é uma coisa muito legal e que quando a gente se dispõe a competir, a gente tem que estar aberto a aceitar os resultados que vierem e lidar com eles, né? Faz parte, né, do ser esportista, né? Dentro dessa lógica da pedagogia do esporte, então, responder todo esse buraco que veio se construindo ao longo do tempo sobre como que o esporte contribui para a formação humana e como essa formação a partir do esporte poderia acontecer, vários autores tentaram responder essa pergunta. Então, hoje nós vamos tentar conhecer um pouco de como esses autores tentaram responder essa pergunta, né? Então, é obrigação do professor de educação física que atua com o esporte, seja na educação física escolar, fora dela, no clube, né, ter um conhecimento teórico, né, porque esse conhecimento teórico é o que caracteriza o professor. Né? O professor, sem esse conhecimento teórico, ele não é nada. Né? Ele é equivalente ao cara que sabe jogar e que vai mostrar para os outros a forma que ele sabe apenas, né? Bom, o texto que nós vamos tratar hoje é esse, né, a unidade didática 1 aqui. Hoje o título que eu dei para essa aula é Pedagogia do Esporte, né, a praxis educativa no e pelo esporte, né. A ideia de praxis aqui é quando eu tenho uma atuação, quando eu tenho uma ação que está fundamentada teoricamente. Então, se alguém chegar lá e perguntar para mim, eu sei justificar o porquê do que eu estou fazendo e como eu estou fazendo. Né? Alguém vai chegar e falar, mas por que você faz assim? Olha, eu faço assim por causa disso, disso e disso, né? Não é aquela prática descontextualizada, não é aquela prática sem fundamento, não é aquela prática pela prática, né? Como nós vimos no texto de semana passada. O texto tem 3 sujeitos que são conceituadíssimos no que diz respeito ao ensino do esporte no país, que é o Hiller Riverdito, o Alcides Scaglia, né, e o Roberto Paes. O texto é de 2009 e diz Pedagogia do Esporte, Panorama e Análise Conceitual das Principais Abordagens. Né? Então, são várias, né? Para a gente retomar um pouco da aula de semana passada, né, porque a aula de semana passada tem uma conexão com essa aula, nós vimos que muitas vezes quando o esporte é tratado na escola e que ele diz, né, que vai ser utilizado para contribuir para a formação do sujeito, ele acaba sendo utilizado como uma forma de domesticar o corpo e disciplinarizar o corpo, né? O esporte acaba sendo uma forma de dizer para o sujeito como ele pode ou não agir. A ideia do esporte não seria essa, a ideia do esporte seria mais no sentido da emancipação. Então, eu não quero tornar o sujeito mais educado no sentido de domesticado, você não pode isso, não pode aquilo, no sentido disciplinado. A ideia do esporte é justamente mostrar para o sujeito as possibilidades que ele tem de fazer mais do que ele faz. Mas não quer dizer que é uma educação da rebeldia, não é isso. Mas imagina assim, à medida que você vai dizendo para o sujeito, você não pode isso, você não pode aquilo, você tem que seguir todas essas regras, você vai murchando o sujeito, você vai tornando esse sujeito menor na sua criatividade, nas suas possibilidades. A ideia do esporte não pode ser essa. A ideia do esporte é tornar esse sujeito maior nas suas possibilidades, né? Aumentar o alcance que ele tem e não diminuir o alcance que ele tem. Isso aparecia lá no texto de semana passada na forma de castigos e punições, né? Às vezes o professor não deixava os alunos beber água, às vezes o professor não deixava, obrigava os alunos a ter que repetir algumas coisas que no julgamento dele eles não teriam feito direito. Então, olha como é que o esporte vai diminuindo o sujeito, né, com esse tipo de trabalho. A ideia não pode ser essa. O segundo ponto a destacar do texto de semana passada é que havia um distanciamento entre o discurso, né, aquilo que o professor falava, que os pais falavam sobre o trabalho com o esporte, e a prática, né? Então, essa distância entre teoria e prática. Quando se perguntava para os professores, eles iam dizer que o esporte servia para formar as pessoas, né, pessoas melhores, tudo mais. Quando se falava com os pais, eles também falavam isso. No entanto, quando se analisava o comportamento deles durante os treinos, durante os jogos, ficava claro uma expectativa com o resultado nas competições, com o resultado do próprio treino, né? Então, criou-se esse distanciamento entre uma coisa e outra. Então, ou eles não tinham claro o que eles estavam querendo,
né, e não sabiam manifestar essas expectativas, ou então eles estavam vendendo uma coisa, mas entregando outra, né? Então, quase um estelionato intelectual aí, na verdade. O terceiro ponto a se identificar no texto semana passada, e que é útil para a aula de hoje, é que algumas práticas eram pouco fundamentadas teoricamente ou coerentes no ensino do esporte, né? Mesmo quando a gente analisava ali a teoria do treinamento esportivo. Então, às vezes, o professor dava um treino físico muito exaustivo um dia antes do jogo, às vezes, o professor dava 2 sessões de treinamento exatamente iguais, mas quando se perguntava, ele dava justificativas completamente diferentes. Então, como é que o mesmo caminho vai levar a 2 lugares diferentes, né? Então, ou o professor não conhecia muito bem a teoria do treinamento, ou então o professor não conseguia levar para a prática o conhecimento teórico, então ele inventava justificativas, o que revela também que ele não planejava muito bem suas ações. Então, são problemas no trabalho com o esporte quando se fala de formação. E o quarto ponto, e não menos importante, né, que o esporte também servindo muito como reprodução de preconceitos na escola, no sentido de que as meninas acabavam recebendo pouco espaço e no máximo que elas conseguiam de elogio, né, que o jogar bem era o jogar como os meninos, né? Então, olha, vocês podem se destacar, vocês podem jogar tão bem quanto os meninos. Então, parecia que a mulher sempre tem que estar correndo atrás dessa comparação com os homens, né? Acaba reproduzindo preconceito de gênero que existe na sociedade. Quando a mulher recebe menos que o homem, né, a gente vai dizer para ela assim, ó, você pode receber tão bem quanto ele, mas você tem que provar que você é capaz, né, como se elas não merecessem esse crédito, né? Então, como é que um esporte vai formar um sujeito para ser emancipado, para mostrar para ele que ele pode cada vez mais, se já está definido a princípio o que, que ele pode? No máximo, ele pode ser tão bom, né, quanto o outro apenas, né? Não pode construir grandes coisas. Então, esses são os pontos que nós vamos destacar do texto de semana passada. Para o texto de hoje, a aula está organizada mais ou menos nesses 3 pontos, né? A importância do esporte como parte da formação humana, né, que é uma introdução. Depois, as possibilidades e os obstáculos para conduzir uma formação humana a partir do esporte, né, mas ensinando o esporte também. E 3, as principais propostas de formação e suas características e diferenças, né? Então, vamos para o primeiro ponto, né? A importância do esporte como parte da formação humana. Aqui estão os autores mais clássicos, né, no que diz respeito a conhecimento sobre esporte, né? Então, eu vou tentando situar vocês de alguma maneira, de quem são essas pessoas, de onde é que elas vêm, né? Se é brasileiro, se não é. A maioria aqui eu já adianto que é brasileiro e português, né? Acho que tem 2 portugueses aqui. Então, a primeira questão de situar é que o fenômeno esportivo ele cresceu consideravelmente nas últimas décadas, né? Considerado a década de 80 para cá, 80, 90, 2000 e agora a década de 2010. Nessas 4 décadas, o esporte se tornou globalizado. Então, ele cresceu assim a ponto da gente dizer que talvez ao longo da história do mundo não tenha havido um fenômeno cultural tão evidente quanto é o fenômeno esportivo, né? Isso tem lá a sua importância, né? A gente não pode negar isso, não pode tirar a importância do esporte. Então, aqui o Bento e o Paes acabam colocando que é um dos maiores fenômenos culturais do mundo contemporâneo, mas eu iria além, né? Colocaria que é um dos maiores fenômenos culturais que já existiu, né? Ou talvez o maior. O Jorge Olímpio Bento é português, né? E o Rodrigo Roberto Paes, não me lembro agora, é brasileiro, aqui trabalha em São Paulo, né? Então, um dos aspectos que caracteriza também a dimensão desse fenômeno do esporte nesse século é a pluralidade, né? Então, ele não é singular, ele é plural, que significa dizer que são muitas possibilidades de se viver o esporte. Então, a possibilidade do integrar a equipe e competir, buscando resultado, não é a única. As pessoas praticam esporte por diferentes motivos, por diferentes sentidos, por diferentes significados. Então, quando eu vou ensinar o esporte também, eu não posso ter a competição como o único balizador da minha avaliação.
né? Eu não posso ter a competição como a meta do meu trabalho, porque o motivo que leva as pessoas a se envolver com esporte é plural. Então, eu tenho lá 50 pessoas no meu programa esportivo. Dessas 50 pessoas, será que todo mundo ali acha que a coisa mais legal do mundo é entrar na equipe para competir nas competições, né, nos campeonatos, vamos dizer assim? Não necessariamente. Então, às vezes, as pessoas estão ali porque elas gostam de desenvolver as habilidades esportivas, elas estão ali porque elas gostam de exercitar o corpo, elas estão ali porque elas acham que o esporte é uma coisa divertida, mas necessariamente querem se tornar competidores, né? Nós vemos muito isso no esporte de combate. Às vezes o sujeito quer ir quer se formar, quer treinar jiu-jitsu, por exemplo, mas ele não quer ser competidor, ele não quer ficar indo daqui para lá atrás de competição. Então, os motivos sendo vários, por que que eu vou trabalhar de uma só maneira, só buscando o desenvolvimento para a competição, né? Então, é um ponto a se pensar. O Aldrodo Gaia também, que esse segundo autor, ele também é brasileiro, né? Um dos dinossauros aí da educação física. Continuando, é hoje sustentado, então, um enorme crescimento e alargamento dos cenários esportivos. A gente vê, né, como é que esses cenários se alargam, né? Eles se alargam principalmente com o aumento de modalidades esportivas, inclusive as modalidades olímpicas, né? Essas modalidades têm crescido cada vez mais em número, né? Agora o skate e o surf vão ser olímpicos também, né? Então, a cada dia surge uma modalidade esportiva diferente ou outra prática corporal é transformada em esporte. A última que a gente viu é o fute-mesa, né, que já vem com mesa oficial, tal, que já tem competição, que já tem uma série de coisas, né? Também existem um monte de modelos e formas de se pensar o esporte. A própria corrida de rua, por exemplo, num evento só você tem o sujeito que está buscando o resultado na competição, você tem o sujeito que está ali só para aparecer, e você tem o sujeito que quer participar daquilo ali porque ele acha legal para caramba participar daquilo ali, mas ele não tem nenhuma ambição quanto ao pódio, por exemplo. E você tem o outro também, assim, que você concluir a prova e já fica feliz da vida, mas tem o outro que quer concluir a prova no menor tempo possível. Então, olha quanto sentido e quantos fins diferentes a gente tem no mesmo evento, né? Isso também, né, dá para falar que há uma pluralidade das causas e motivos, né, das pessoas e grupos que praticam o esporte. Então, uma citação do Jorge Olímpio Bento. É fácil da gente identificar isso. Só que quando a gente vai lidar com o aluno na escola, a gente acaba apontando um só caminho para o aluno. Ah, ele tem que aprender habilidade esportiva, porque isso vai melhorar a capacidade de jogo, que vai aumentar a chance dele vencer o jogo, dele fazer mais gols que o adversário. Então, a gente coloca uma importância muito grande no resultado e não tanto no processo. Parece que a única justificativa dele ter que aprender aquilo é obter o resultado. Se não for para obter o resultado, não faz sentido ele aprender tudo aquilo. Então, a gente está meio destruindo boas possibilidades aí, né? Então, não existe uma só maneira de aprender. Então, uma pedagogia do esporte, ela deve ter em mente que o esporte, enquanto produção humana, ele também deve ser ensinado. Então, eu devo ensinar para o aluno a jogar, devo ensinar para o aluno a como jogar melhor, porque isso pode fazer com que ele se divirta mais, aumentar as possibilidades dele de aproveitar os benefícios do esporte, mas eu também não posso ficar restrito a isso. Então, vamos pensar aqui, eu preciso jogar melhor, eu preciso ensinar a jogar, eu preciso ensinar a jogar melhor, só que quando eu não jogo sozinho, né? Eu jogo com outras pessoas. Então, eu não me relaciono só com os elementos do jogo, eu também me relaciono com as pessoas que estão presentes nesse jogo, né? Então, no momento que eu entro para uma prática esportiva, eu estou ali acessando um conhecimento compartilhado com um monte de outras pessoas, né? Então, essa relação com as outras pessoas é o que vai levar esse sujeito a ser um sujeito melhor, né? Só que, sabendo de tudo isso aqui, não deveria, então, termos problemas no trabalho com a pedagogia do esporte. Só que aí dois problemas são observados aqui. Ó. Existem professores que não acreditam suficientemente que o esporte se ensina, então, muitas críticas, né, de que não há o que ensinar, ou que o processo de ensino do esporte não precisa ser estruturado. Esses professores que não acreditam suficientemente no ensino do esporte, eles estão muito ancorados no modelo competitivo do esporte. Eles acreditam que o bom jogador ele já vem com uma carga genética. Então, não é possível ensinar os outros, não adianta ficar insistindo, né,
tentar tirar leite de pedra aí, que não vai. Então, eles acabam tendo uma ideia chamada muito estruturalista e muito inatista a respeito do esporte. O inatismo tem a ver com o sujeito já nascer, né? Ele tem um dom, já nasceu desse jeito, né? E o estruturalismo tem a ver com uma organização muito rígida dos métodos de ensino. Então, se o sujeito já nasce com esse dom, quanto mais cedo eu submeter ele ao treinamento, melhor. Aí a gente tem aqueles problemas com a especialização precoce e tudo mais, né? Então, a gente precisa negar isso, né? O esporte se ensina, é possível ensinar alguém a jogar e jogar melhor, né? E cada vez melhor, né? Hoje é mais fácil reconhecer exemplos de pessoas que aprenderam, né, o esporte. E o segundo ponto, né, que é uma distância exorbitante entre o que os professores de esportes acreditam estar ensinando e como estão ensinando. Aqui eu poderia ter citado um exemplo de novo daquela brincadeira lá do jogo da velha, né, daquele jogo que os professores normalmente utilizam e eles costumam dizer que estão ensinando uma série de coisas mirabolantes com aquele jogo, quando na verdade a atenção deveria estar em outros pontos, né? Que não é bem a fantasia que eles acreditam. Então, quando um professor está numa aula sobre esporte e ele é questionado sobre para que aquilo serve, o que aquilo realmente está ensinando para o aluno, então muitas vezes ele vai falar coisas que necessariamente fazem parte do processo, né? Então existe uma distância muito grande entre o que o professor diz que está ensinando e o método que ele está utilizando para ensinar, que não vai levar àquele lugar que ele acredita, né? É a mesma coisa do professor daquele texto anterior, que ele dava um treino exaustivo um dia antes do jogo. Então, será que ele vai produzir o resultado que ele está querendo? Da mesma forma, quando ele repetia a mesma estrutura, a mesma aula, a mesma estrutura de prática, ensinando coisas completamente diferentes. Então, num dia ele dizia que queria melhorar a condição física, no outro dia, com a mesma atividade, ele dizia que queria melhorar o padrão de jogo. Então, você acaba criando esse distanciamento entre o que o cara diz que está ensinando e o método que ele está utilizando para isso. Bom, então, aqui a gente evidencia não só a importância, né, do esporte para a formação humana, né, e como é que ele pode possibilitar e deve fazer parte dessa formação, quanto os problemas, né, que aparecem. Aí, a partir desses problemas, a gente tem esse segundo ponto. Espera aí que tem alguma coisa no chat aqui. Não, não é nada. Vou voltar lá no ponto. Aqui, né, que são as possibilidades e obstáculos, né, de conduzir uma formação humana a partir do esporte. Bom, uma constatação importante, né, de por que existem alguns obstáculos e que é identificado pelos autores, é a seguinte: há uma desproporcionalidade na produção de conhecimento sobre treino esportivo e formação humana. Então, se a gente considerar o treino esportivo, a gente vai ter um caminhão de livro produzido. Então, tem livro vindo de fora do país, tal, livro traduzido. Então, se o sujeito quiser montar um treino até para crianças, ele vai conseguir, porque tem literatura de sobra para poder fazer isso. Agora, quando você vai considerar assim sobre a formação humana, sobre como garantir essa formação a partir do trabalho com esporte, você encontra pouca coisa. Então, isso acaba também explicando a dificuldade que os professores de educação física têm para poder realmente conduzir essa formação humana a partir do trabalho com esporte, né? Isso tem levado a quê? Né? O Santana aqui ele identifica o seguinte, que é um desprezo pelas dimensões sensíveis do sujeito, o que o sujeito pensa, como é que ele vê e tal, a subjetividade, né? O que há, na verdade, uma busca pelo modelo ideal de futuro atleta. Então, tem muita gente muito texto aí sobre esporte que costuma dizer até das características desejáveis dos praticantes de determinada modalidade. Então, a gente falaria, por exemplo, que o praticante de basquete deve ser alto, que o jogador de determinada posição do handball deve ser mais forte. Então, veja que coisa absurda. Eu estou desconsiderando completamente que
esse sujeito pode jogar handball por um outro motivo que não seja competitivo. Esse sujeito pode jogar basquetebol por um outro motivo que não seja o competir e obter resultados, seja no nível amador ou profissional, né? As aspirações quase sempre mercadológicas, né? A gente percebe isso claramente no futebol, com escolinhas de futebol para criança de 4 anos, por exemplo, que é aquela coisa do inatismo, né? O sujeito já nasceu com um dom, então vamos colocar ele aqui para desenvolver esse dom, quanto mais cedo melhor, porque com 10 anos já vai estar com um passe aí de 1 milhão de euros e vai estar todo mundo ganhando dinheiro, a família, o empresário, o clube e tudo mais, né? E aí há, então, um fomento, né? Entendam por fomento aqui um incentivo à especialização precoce e à composição de equipes de competição, né? A reprodução de modelos competitivos e a competição como balizador avaliativo. Então, se um time vence, mesmo lá na base, então ele é um time que deu certo. Se o time só perde, então ele é um time que não deu certo. Percebam como esse discurso ele está muito presente em clubes de base, por exemplo. Então, você tem lá a seleção brasileira de futebol sub-15, venceu o Campeonato Mundial e depois venceu no Sub-17 também, então está vindo forte, né? Então precisa incentivar isso cada vez mais, né? Se considerar a disputa que há entre os clubes do Rio de Janeiro, por exemplo, nas escolinhas de futsal, há uma tendência muito forte de levar em consideração que a melhor escolinha é aquela que mais ganha os campeonatos, né? Tem uma reportagem de um tempo atrás que eu não sei se eu compartilhei com vocês em algum momento, mas que o menino não aguentava mais treinar no Flamengo, porque a busca pela competição era muito forte e a aula não era divertida. E aí o menino tinha um amigo que treinava no Vasco, na escolinha de futsal do Vasco, criança de 8 anos de idade, para vocês terem ideia. E aí ele queria ir para o Vasco, porque pelo que o amigo dele contava, a escolinha do Vasco era mais divertida, não tinha toda essa pressão para obter o resultado, então ele podia se divertir mais com o futsal, né? Então, isso acaba evidenciando como que esses problemas estão materializados aí na realidade de trabalho, né? Claro que falando de clube, né, que vive disso, fica mais evidente. Então, eu coloquei como importante para caramba aqui, ou elevado à 10ª potência, que seria tarefa, então, da pedagogia do esporte, reconstruir as virtualidades de formação e emancipação, né? Então, tornar esse sujeito maior nas suas possibilidades, né? Que são imanentes ou são inerentes, né, ao fenômeno cultural do desporto, né? Então, a gente vai ensinar para o sujeito que, através do esporte, ele pode fazer coisas além do limite daquelas que ele poderia fazer no dia a dia, né? Lá seja na sala de aula, seja na família dele. Que no esporte ele assume papéis que possibilitam a ele brincar com símbolos, né? De fazer um gol que a torcida vai comemorar, de fazer um lance que tenha um valor estético, né? Isso acaba adquirindo um significado até maior do que a própria coisa, né? Então, todo mundo que joga futebol, por exemplo, recorda de ter feito um golaço, por exemplo, da sensação que isso causa na gente, né? E procurando converter, então, essas virtualidades em ofertas, né? Com uma intencionalidade educativa. Então, nós precisamos identificar, né, ou reconstruir essas virtualidades, né, da formação que estão ligadas ao esporte e dar a elas essa intenção educativa, né? Resta a gente saber, assim, quais são essas virtualidades, né, que estão ligadas ao esporte. Bom, com vistas, então, a superar esses obstáculos identificados, o professor ou técnico, né, revestidos, né, de princípios e procedimentos pedagógicos, eles podem ampliar os valores educacionais e formativos sustentados em uma ação consciente de sua função e personalidade pedagógica. O termo pedagogia do esporte, eu acho que ele nos ajuda a identificar o valor que tem o conhecimento pedagógico. Então, não importa se você está no clube, não importa se você está na equipe esportiva, não importa se você está na escola, na educação física escolar ou no projeto esportivo, né? A sua intervenção ela é pedagógica, porque ela vai ensinar alguma coisa. E aí parece que é um preconceito muito grande, que aqui não é o pedagógico, aqui é treino, né?
como se o treino fosse uma coisa melhor ou maior, de mais valor do que a intervenção pedagógica, né? Então, aqueles que trabalham com uma ideia de formação no esporte pelo esporte, né, eles precisam ter em mente que a intervenção ainda é pedagógica. Bom, saindo disso aqui, então, a gente vai entrar agora nas principais propostas de formação e as características e diferenças que elas têm. Aqui são duas propostas diferentes, ó, o quadro está organizado da seguinte forma, ó. Na primeira coluna, autores e obras, né? Na segunda, a caracterização, o que cada uma busca. No terceira coluna aqui, a estratégia ou metodologia empregada, a gente vai ver como é que elas se parecem também, são 4 no total. E a fundamentação, né? A fundamentação mais no sentido da teoria mesmo, e isso tem diferenças profundas entre elas, tá? Elas foram mais ou menos agrupadas de acordo com as similaridades entre os autores. Então, aqui nesse primeiro, por exemplo, a gente vê Paes e Balbino, não quer dizer que é uma só, não, tá? Paes e Balbino, que são dois autores diferentes, mas o que eles falam se aproxima de alguma maneira. Então, por isso que eles estão colocados juntos aí. Bom, nessa obra, né, do Paes e do Balbino aqui, a primeira caracterização que se tem é uma intervenção muito baseada na pedagogia, né? E ela busca, isso falando de formação esportiva, né? Uma formação crítica e consciente, que respeite a diversidade, né? Que as pessoas são diferentes entre si e que é preciso, então, ensinar esporte para todo mundo, não só para aqueles que têm talento, não só para aqueles que têm facilidade no aprendizado, mas para todo mundo. Que o esporte, então, deve incluir, que a ideia principalmente nos esportes coletivos, né, de integrar a equipe, deve ter um significado ligado à cooperação e à autonomia, né, o sujeito pensar por si próprio, tomar as decisões mesmo em cenários complexos, que deve privilegiar o desenvolvimento do movimento humano, as inteligências múltiplas, né? Então, aqui é inegável que a gente vai dizer que o Neymar é muito inteligente. É inegável que a gente vai dizer que o LeBron James é extremamente inteligente. E ele manifesta essa inteligência de uma forma um pouco diferente do que um cara que trabalha lá com cálculos matemáticos, por exemplo, né? Que manifesta a inteligência de uma outra forma. E que, através desse respeito todo, a inclusão, cooperação, autonomia, movimento, inteligências múltiplas, busque se desenvolver, então, não só os aspectos psicológicos, mas também os princípios filosóficos, né? E que isso corresponde a uma dimensão social da aprendizagem. Então, é muita coisa, né, para a gente ter em mente aqui. Mas vamos considerar alguns pontos que eu destaquei sobre isso, né? É preciso transcender a simples repetição de movimentos. Então, aquela aula onde o sujeito faz alongamento, aquecimento, fundamento, para depois ir jogar, essa aula já não pode existir mais, né? Esse treino também não pode existir mais. É preciso buscar uma outra coisa, porque aquilo ali só repete o movimento, mas ensina muito pouco, né? E aí ele traz uma fala interessante, que é essa aqui: o jogar só se aprende jogando, né? A aprendizagem dos jogos se faz por meio do jogo possível. Isso aqui é fantástico. Você vai considerar assim: ah, mas o que eu vou ensinar de esporte para uma criança de 6 anos de idade? Então, o pensamento seria assim, de acordo com esses autores, a gente vai pensar assim: qual que é o jogo possível de ser feito com essas crianças? Então, a partir, por meio do jogo possível, né, é que nós vamos ensinar alguma coisa. Então, o que é possível fazer com esse sujeito de 6 anos? O que é possível fazer com um sujeito de 10? O que é possível fazer com um sujeito de 15? Atividades lúdicas, né, que a gente vai considerar, então, que tem o prazer como fundamento central, e eu deixei em negrito aqui os jogos pré-desportivos, né? Essa é uma expressão que praticamente não se utiliza mais, que eram jogos que eram utilizados para ensinar o esporte. Eles acabaram sendo muito substituídos pelo termo de jogos situacionais, né? Mas, usando esses autores aqui como referência, você ainda pode usar o termo jogos pré-desportivos, né? É aceitável. E principalmente também em brincadeiras populares, né? Então, o pique, ele ensina a correr, outras brincadeiras ensinam a saltar,
né? E as relações vão se estabelecendo. No pique ali você tem situações de confronto, de oposição, que também vão estar presentes lá nos esportes depois. Num pique corrente, por exemplo, você tem que integrar a equipe, todo mundo tem que falar mais ou menos a mesma língua para conseguir dar fim ao pique, né? Então, tornando-se jogos reduzidos, então jogos com poucos integrantes, com espaço reduzidos, né? Jogos condicionados e situacionais, onde você tenta apontar um caminho possível, então você vai trabalhar com algum elemento do jogo, seja acertar o alvo, seja a troca de passes, seja a superação do adversário, envolvidos por um ambiente fascinante, estimulante ou estimulador. Então, esses autores aqui, eles colocam o jogo no centro da coisa. Então, o jogo é o espaço central da aprendizagem, né? Que tipo de jogo? O jogo possível com o público que eu tiver. Então, é preciso, para isso, né, compreender o sujeito a partir de suas capacidades potenciais. Né? O que quer dizer essa capacidade potencial? O que esse sujeito tem condição de aprender agora? Né? Então, de acordo com o que esse sujeito tem condição de aprender agora, eu vou ajudar ele a aprender o que ele tem capacidade. Né? Que tipo de estratégia e metodologia é utilizado? Né? Então, eles trabalham muito com a ideia da complexidade do jogo. O jogo é um espaço complexo, o sujeito tem que tomar muitas decisões que nem sempre são fáceis de serem tomadas. Trabalha com a ideia de jogar, do jogo possível e desse ambiente fascinante. Por que o ambiente do jogo é fascinante? Porque ele coloca o sujeito para tomar decisões que exigem dele uma capacidade bem desenvolvida em alguns momentos. Então, o jogo é um ambiente não só exigente, como desafiador. Por isso ele é fascinante. Que tipo de fundamentação essa abordagem tem, né? Ela se fundamenta lá no pensamento sistêmico. Sobre o pensamento sistêmico, a única coisa que eu quero que vocês entendam é que toda vez que a gente falar de sistêmico, a gente vai estar dizendo que nem tudo pode ser estruturado, nem tudo pode ser pré-determinado, nem tudo pode ser pré-definido, mas que as situações elas são complexas por si só e dentro delas acontecem coisas que nem sempre podem ser previstas, determinadas ou pré-determinadas. Trabalha com a ideia do construtivismo, né, o sujeito fazendo para poder aprender. Trabalha com a ideia das teorias das inteligências múltiplas, né, os sujeitos manifestam as suas inteligências de diferentes maneiras, então não há uma só maneira para poder fazer. E as capacidades potenciais do sujeito, né? Então, o sujeito ele tem é, um potencial de aprendizado num determinado momento e é preciso levar isso em consideração e desenvolver esse potencial desse sujeito. Então, não é o que eu quero, é o que esse sujeito pode aprender nesse momento. Segunda teoria, bastante interessante aqui, é do Alcides Scaglia e do Freire, né, são dois autores diferentes também. Também traz uns pontos assim que são muito importantes, né? Então imagina que você vai montar uma aula, você vai montar, tipo, quando vocês trabalhavam com a Ana lá, vocês vão montar uma unidade de ensino, né? O plano de ensino, você vai dizer, eu vou ensinar isso, eu vou ensinar aquilo. Aí olha o que eles falam logo de cara. O processo precisa ser estabelecido em função do sujeito que joga. Então não adianta o professor querer pré-determinar tudo que o sujeito vai aprender, todos os passos que vão ser estabelecidos nessa formação esportiva, porque o processo tem que ser estabelecido em função do sujeito que joga, não em função do sujeito que está fora, né? Na caracterização aqui, eles dizem que a pedagogia do esporte ela deve se fundamentar em princípios pedagógicos, né, ensinando coisas, em função do sujeito, em função das motivações internas que eles têm quando se envolvem com o esporte, o que eles chamaram aqui de humanitude, né, que é o desenvolvimento dos aspectos humanos, ela deve se centrar no ato de ensinar e buscando desenvolver nesses sujeitos autonomia e criticidade. Criticidade não é naquele sentido lá da sociologia, da filosofia, em relação à sociedade, em relação aos problemas do esporte. Mas ser crítico é analisar a realidade. Qual realidade? A realidade do jogo. Então, você tomou essa decisão, por que você tomou essa decisão? Por que essa decisão e não outra? Então, é o sujeito capaz de analisar várias possibilidades e tomar uma decisão. Ela deve se dar também em função da cultura corporal, né, do tipo de produção cultural que se tem num determinado contexto. Então, não vou ensinar futebol, porque o futebol
é a preferência do professor, não necessariamente, né? E em função da diversidade, né? Eles também, na estratégia e metodologia, colocam o jogo como elemento central, mas aí eles trazem uma coisa diferente, que é na compreensão do jogo. Então, o sujeito que está sendo formado ali, ele precisa ter a compreensão do jogo, né? E aí vem já a ideia da capacidade tática, né? Da inteligência do sujeito que toma a decisão, que passa a bola de uma maneira ou de outra em função dessa capacidade. Da especificidade técnica, né? Que vai vir depois, então, da capacidade cognitiva, que é o desenvolvimento motor propriamente dito, e em função da utilização dos jogos e brincadeiras populares, da cultura infantil e do jogo, o trabalho como tarefa para o sujeito realizar. Alguns pontos que eu destaquei vindos lá do texto é que a prática pedagógica ela precisa se sustentar sobre a diversidade, né? E os princípios pedagógicos do ensinar esportes a todos, ensinar esporte bem a todos, ensinar mais que esporte e ensinar a gostar de esportes, né? Então, eu acho que isso aqui é muito útil para nós, porque se nós gostamos muito de esportes, então seria muito interessante nós também ensinarmos os nossos alunos como que o esporte é legal, né? Como que é possível se divertir a partir do esporte. Assim, nós estaríamos disseminando essa cultura esportiva, né? O aprendizado ele vai se dar, então, na interação entre a capacidade de aprender, né, e das diferentes produções culturais que existem, né, seja as diferentes manifestações esportivas, né, e o jogo é o principal ambiente. Então, é a partir do jogo que o sujeito aprende. Então, é preciso deixar o sujeito jogar. Então, de novo, aquela aula com alongamento, aquecimento, fundamento para depois ter coletivo, está condenada. Precisa deixar esse sujeito jogar. Né? Alguns autores dizem até que o deixar jogar é melhor do que o professor que tenta determinar tudo. A fundamentação dela é mais interacionista, né? Significa dizer que é, o aprendizado ele vai se dar a partir da interação do sujeito com a cultura e com as outras pessoas. Né? Ela também vem com essa ideia sistêmica, então não dá para pré-determinar tudo. Né? Vem com a ideia da teoria do jogo, né, o jogo como elemento central, como espaço central de aprendizagem, e levando em consideração as produções culturais, né, os tipos de esporte que estão presentes em cada contexto. Aí vem o Garganta e o Graça, né, o Graça é português e o Garganta também, então ele já traz uma ideia um pouquinho diferente, né, e onde está separado aqui é porque diferencia mais o que um fala e o que o outro fala, né. O que eles trazem de importante a respeito da pedagogia e da forma de se trabalhar? Né? De novo, o jogo aparece, né, como um elemento central, então é preciso deixar jogar. Então, o jogo como um elemento formativo, como espaço de cooperação, de manifestação da inteligência, né? Como característica de uma cultura esportiva, né? Então, o mais divertido é o jogar, não é? Então, por que quando eu vou ensinar isso para um sujeito, eu tento fazer de forma diferente, né? É preciso levar em consideração uma certa natureza aberta das habilidades, então não é possível você pré-determinar tudo que o sujeito vai fazer. As habilidades que o sujeito vai utilizar e nos momentos que ele vai utilizar precisam ser também parte de uma leitura dele a respeito do jogo. A ideia de equipe aqui colocada como um ambiente de cooperação, né? E centrada também nos conhecimentos na pedagogia. O Garganta, na metodologia aqui, ele identifica os jogos condicionados, né, que são meio que situacionais também. Então, nós vamos montar pequenos jogos onde vai ter uma determinada situação do jogo que está colocada para o aprendizado. Das unidades funcionais, né, ou estruturas funcionais, 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3, a compreensão do jogo, a especificidade técnica de cada modalidade esportiva, mas também ancorado naqueles princípios comuns nos jogos, né? As formas e as jogadas mais acessíveis. Já o Jorge, o Graça, ele já leva um pouquinho diferente a questão, né? Ele identifica que é muito importante a ideia das habilidades básicas para o jogo e como habilidades básicas não vão entender só as habilidades motoras, mas também as habilidades táticas, né? No desenvolvimento da capacidade de jogo, e aí ele traz a necessidade da gente pensar em atividades simplificadas e modificadas. Então, não é o jogo como um todo. Eu não vou colocar lá o sujeito para o jogo propriamente dito, mas eu vou criar situações, né?
que sejam mais simples do que um jogo propriamente dito, né? Ele centra isso nas formas de jogos, né? E na transferibilidade, né? Aquela ideia de transferência, de aprendizagem que vocês aprenderam lá na aprendizagem motora, e no caráter multidimensional do jogo. A fundamentação aqui está na teoria dos jogos desportivos coletivos, né? E ele também tem uma abordagem estrutural, né? A prática transferível, que eu aprendo aqui, pode servir para um outro aprendizado futuro, né? Sistêmica também, que não dá para pré-determinar tudo, na compreensão do jogo e numa totalidade do jogo ali que tem lá a sua complexidade. Essa abordagem, ela centra principalmente sobre o jogo e o indivíduo, que está jogando, ele tem características que o individualizam, né? Na ideia de equipe, aí é que ele trouxe a ideia de que a equipe ele é um microsistema. Então, você tem ali naquele microsistema pessoas com funções diferentes, né? Pessoas que têm que contribuir por um objetivo em comum. Então, é como se uma equipe fosse uma miniatura da sociedade, né? Então, é importante o sujeito se integrar em equipes, porque no tipo de relação que ele vai estabelecer com os membros da equipe, isso pode ser útil para ele quando ele estiver em outros grupos com outras pessoas, outros seres humanos, né? Então, hora o sujeito dá uma ideia, hora o outro sujeito dá outra ideia, e as pessoas mais ou menos trabalham juntas por um objetivo comum, né? Então, dependendo da metodologia utilizada, o trabalho com a pedagogia poderia induzir ao desenvolvimento da cooperação e da inteligência, né? Dependendo da maneira. E por último, né, aqui está mais separados os dois, e só tem um elemento em comum aqui, o Kroger e o Roth, né, que eu já tinha apresentado para vocês antes, e o Greco e Benda, que são aqui de Belo Horizonte. O Kroger e o Roth são alemães, né? Então, para esses dois sujeitos, né, a pedagogia do esporte deveria constituir uma ação pedagógica orientada para o desenvolvimento da cultura do jogar. Então, olha que o jogo, de novo, aparece, né? Aparece muito mais, por exemplo, do que a ideia da habilidade motora, né? O Greco e o Benda aqui trazem a ideia da iniciação esportiva universal, né? Pautada naquela ideia do sujeito jogar para aprender, né? Ou do aprender jogando, para desenvolver, então, o controle e o desenvolvimento das capacidades. E quando se joga, ele vai acabar estabelecendo relações não só com os elementos do jogo, né? Como também com os sujeitos que estão jogando. Então, o jogo se torna mais complexo por isso, né? E ambos, né, trazem a ideia dos jogos situacionais e funcionais, né, para privilegiar certos fatores. Então, no momento que eu coloco a pessoa para jogar, eu posso criar variações dentro desse jogo de diferentes maneiras, né? Principalmente no que diz respeito a fatores como tempo. Então, se eu digo que o sujeito tem que levar a bola o mais rápido possível, se eu digo que o sujeito tem que tem tanto tempo para fazer um gol, então eu coloco o fator tempo como uma variável de pressão, né? Ou então de precisão, né? Eu preciso acertar o passe, eu preciso acertar o alvo, né? Tantas vezes. Também de complexidade, a complexidade tem a ver com a quantidade de pessoas envolvidas na situação, da maneira como ela está organizada, da variabilidade propriamente dita e da carga, né? Quantas vezes o sujeito tem que fazer isso. Então, mexendo nisso aqui, eu posso criar situações completamente diferentes. Esses dois aqui, eles vêm falando um pouco mais sobre a importância dos fatores motores, né, para o desenvolvimento das habilidades esportivas, né? Então, o Kroger e o Roth vem falando das capacidades coordenativas, né? E o Greco e o Benda, a primeira coisa que eles falam não é jogo, a primeira coisa que eles falam é da capacidade coordenativa, da aprendizagem motora, para falar do jogo só lá em terceiro, quarto lugar, né? Mas dá para entender porque a fundamentação deles é um pouquinho diferente, né? Eles vêm um pouco mais das ciências biológicas, né? Mas também puxando para a pedagogia do esporte, né? E aí já tem a ver com a teoria de controle e como que o sujeito, a partir do domínio do movimento, ele pode se dar melhor dentro das situações de jogo. Mas não quer dizer que o sujeito tem que aprender para depois jogar. Não é isso, né? O desenvolvimento da motricidade ela vai se dar a partir do próprio jogo. Bom, algumas considerações que dá para fazer a partir desse apanhadão geral aí, eu sei que eu estou meio que extrapolando o tempo, mas eu vou finalizar aqui.
Então, por meio da pedagogia, é preciso transcender a simples repetição de movimentos, né, orientados para a formação de sujeitos conscientes, críticos, reflexivos. É preciso ter um compromisso com o ensinar, com a transformação e autonomia do sujeito, fundamentada sobre princípios e procedimentos pedagógicos, nos quais o processo é estabelecido em função do sujeito que joga, valorizando sua cultura corporal e social sobre os pilares da diversidade, as pessoas são diferentes entre si, e orientada para todos, independente das características iniciais, ou seja, não há pré-requisito para aprender handebol, não há pré-requisito para aprender futebol, para ser goleiro de futebol. Ah, você não pode ser goleiro porque você é baixinho. Ah, você é grandão, então jogar basquete, jogar vôlei. Ah, você é grandão, você é zagueiro. Então, não existe pré-requisito. A nossa compreensão de esporte aqui é um pouco mais ampla que isso, né? Contextualizar a ação e a valorização de um ambiente formativo, mediado e facilitado pela ação do educador. Entender o jogo em sua essencialidade complexa, então o jogo é complexo, em que o ensino e a aprendizagem se dão através do jogo jogado, né? E jogante em sua plenitude, que o jogo pode ser jogado, né? Orientado para a compreensão de seus princípios operacionais, integrado às especificidades técnicas por meio de formas jogadas, funcionais, condicionadas e situacionais. É um pouco do que a gente vai ver a partir de setembro. E aí tem uns pontos aqui que mereceriam discussão ainda, né, nesse uso da pedagogia do esporte para fundamentar a formação do sujeito lá na escola, né? A primeira coisa, questão assim, é da competição, né? Qual que é o papel da competição? Aí os autores fazem alguns questionamentos lá no texto que são importantes, que são o seguinte: para quem que é essa competição? Qual que é o objetivo da competição? O que que eu quero? Em que circunstâncias vai acontecer? Né? Quais são os objetivos? Né? Um outro ponto a se considerar é qual o papel da avaliação nesse processo, né? Então, se eu estou buscando a formação de um sujeito, eu tenho que ter claro que essa avaliação vai se dar ao longo de um processo. Então, não é porque a equipe não ganhou o campeonato que nada funcionou, mas qual é a avaliação que se pode fazer do processo, de onde esses sujeitos saíram, de onde que eles chegaram. E, por último, né, quais são os valores que estão ligados à formação e que merecem ser destacado nesse ambiente onde se discute, né? E não só isso também, né, nesse ambiente da formação, é preciso considerar também como é que se dá a formação desses sujeitos que vão trabalhar com esse esporte lá na escola. Eu sei que é muita coisa para a cabeça de vocês hoje, né? Mas a gente vai trabalhar com isso depois nas aulas práticas, tentando experimentar, tentando ver a diferença entre a forma de um autor e a forma de outro autor. O que significa a gente organizar uma prática num viés interacionista e sistêmico, né? O que é uma coisa, o que é outra, e pelo menos para depois vocês ir podendo comparar essas diferentes teorias aí da pedagogia do esporte. O Erickson, a posição que a gente tem hoje é que a programação é para a volta, né? Então a gente recebeu um comunicado de que parece que seria autorizada a volta às aulas a partir de setembro. Agora, de hoje até o último dia de agosto, podem sair comunicados novos? Podem, né? A gente vê assim que o que se fala numa semana não tem servido muito para outra semana. Mas a faculdade não tinha escolha, a faculdade tinha que fazer uma programação diante da realidade que se tinha naquele momento. A realidade que se tinha naquele momento era a previsão de volta a partir de setembro. Então, vamos nos organizar para isso. Né? Imagina se, mesmo com a previsão de volta, a faculdade vira e fala assim, não vamos voltar, não vamos nos organizar, não, porque não vai voltar. Aí a gente poderia acabar sendo surpreendido por uma situação negativa depois, né? Então, eu torço para que volte, né? Para que a gente tem que confiar nas autoridades, a autoridade vai dizer que pode voltar, então a gente de alguma maneira tem que confiar, né? Mas eu quero confiar com todas as precauções do mundo. Bom,